Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudia Coy e você está pensando em ser pai ou mãe? Ou conhece alguém que está pensando? Então se liga nessa mensagem que é de extrema importância para o cuidado do seu bebê e toda a família também, né? Porque um bebê com problema afeta a família. Então aqui vão algumas dicas sobre a formação do bebê, que vai da gestação até os 5 anos de idade. São informações importantíssimas que podem ajudá-los nessa fascinante e mágica experiência de trazer uma criança ao mundo. E não se preocupe que eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo alguns canais e materiais para quem se interessar mais e quiser se aprofundar, porque realmente vale a pena entender. E para vocês terem uma ideia, o Dr. Alexander Lowen, que foi aluno e paciente do Dr. Reich, escreveu um livro para cada tipologia, demonstrando a vastidão e profundidade de um tema tão estudado por outros grandes pesquisadores como o Winnicott, que fala sobre a mãe suficientemente boa e insuficientemente boa, a Anna Freud, que era filha do Freud e psicoterapeuta, principalmente de crianças, a Melanie Klein, que fala das relações objetais, entre outros grandes estudiosos. E precisamos refletir, sim, sobre algumas atitudes que consideramos normais na hora de lidar com as crianças, mas que podem fazer um grande estrago na cabecinha delas. E entendermos o alcance de cada atitude nossa, postura e decisões que tomamos. Por exemplo, quando a mãe tem um excesso de zelo no controle com as atividades da criança no chão, impedindo a criança de levar as mãos à boca, lembrando que eu estou falando do excesso de zelo. A criança deixa de receber informações necessárias para a modulação de seu sistema imunológico. Muita gente fala sobre isso. E o Dr. William Reich foi quem detectou os traços de caráter que são criados nessas fases, da gestação até os 5 anos, e amplamente descritos no seu famoso livro Análise do Caráter, onde ele propõe as formas de abordagem e tratamentos para os sintomas apresentados pelos pacientes, estipulando qual a técnica mais adequada para cada tipologia. É incrível esse livro, super recomendo. E todos nós passamos por todas essas fases, é claro. Mas se soubermos um pouco que seja sobre os efeitos de simples falas e atitudes deletérias sobre o desenvolvimento psicológico da criança, já será de grande ajuda para evitarmos dores e distúrbios psicológicos e mais, para que possamos contribuir para um maior equilíbrio emocional dos nossos filhos, desenvolvendo suas potencialidades, a criatividade, a resiliência, o equilíbrio e a tão sonhada felicidade. E quem não quer isso? Quem não quer isso para o seu filho? Segundo o Dr. Reich, existem 5 tipos de caráter. Antes eu preciso falar que cada pessoa já vem para esse mundo com a sua própria valise, que é independente dos pais, ou seja, se encontra em seu contexto biológico. Uma outra coisa é que um fato é apenas um fato, e o importante é como cada indivíduo vai lidar e absorver esse fato. Guardem isso. E vamos agora para o primeiro traço de caráter. O primeiro traço se desenvolve no período da gestação. Quando a mãe passa por alguns momentos de estresse, seja em casa, no trabalho, e ela não consegue lidar com esse estresse, é acionado nela o seu sistema simpático, com a descarga de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que faz com que o sangue da mãe seja levado para as extremidades, deixando o útero contraído e mais frio. Nesse momento, o bebê pode se sentir desconfortável. Ele percebe que algo não está bem com a sua mãe, podendo fazer com que ele acione os seus próprios recursos de defesa disponíveis, acreditando que a sua sobrevivência está em perigo. E dependendo da valise, lembra que eu falei que ele já traz consigo que independe dos pais, ele pode se sentir rejeitado. O mesmo pode acontecer com outra mãe e o bebê nem ligar e registrar de forma não traumática, ou com a própria mãe, com o irmão. Então vai depender de cada indivíduo. Essa rejeição ficará registrada em seu inconsciente
E sempre que houver um gatilho emocional, ele vai se sentir rejeitado e nem vai entender o porquê. Então, mamãe, sempre que você passar por alguma situação de estresse, aborrecimento, procure se acalmar, na medida do possível, é claro. Converse com seu bebê na barriga, tome um banho quentinho. Se você tiver uma banheira, melhor ainda. Bota uma boa música tranquila, fica ali naquele momento. Isso pode ajudar muito, levando conforto e segurança ao seu bebê. Esse é um momento importantíssimo. O segundo traço de caráter é na fase oral, da amamentação, onde o bebê pode não ser atendido adequadamente nas suas necessidades. Então, se ele, por exemplo, está chorando por causa de calor e a mãe não entende por que ele está chorando e dá de mamar, ele pode se sentir abandonado por não ter sido atendido nas suas necessidades. E se isso acontece com frequência, as chances são grandes de o bebê ter esse traço do abandono proeminente ao crescer. E aqui existem dois tipos, o oral de excesso e o oral da falta. No caso do excesso, na fase adulta, a pessoa pode ter uma tendência a ter sobrepeso e uma sensação de vazio que nada preenche, sabe? Já o oral da falta é quando o bebê é deixado chorando, recebe pouco do que necessita, e lembrando que tudo depende da forma que cada um lida com as situações, tá? Então esse bebê é deixado chorando e ele vai ser, no caso do oral da falta. A tendência é de magreza e a pessoa também sente aquele vazio que nada preenche. É bem esquisito isso. O terceiro traço se forma quando o bebê começa a engatinhar. E se ele sente dificuldade de explorar o mundo, que é o que ele quer, ele sai da simbiose com a mãe e quer explorar o mundo. E tem alguém sempre que o puxa para perto, não permitindo que ele se movimente livremente, ele pode se sentir manipulado. Ou se os pais pedem para que a criança faça alguma gracinha para mostrar para alguém, e a criança não quer, fica tímida, a tendência é que ele seja colocado de lado, até porque os pais se sentem na obrigação de dar atenção às visitas, né? Daí a criança aprende que precisa sempre dar algo em troca para conseguir algo, atenção, amor. E quando ele cresce, ele pode ficar nessa dinâmica de troca e ter uma tendência a manipular as pessoas para obter aquilo que quer. O quarto traço de caráter é formado na fase anal, no desfraude. E se a criança ainda não tem controle dos seus esfíncteres, ela pode fazer as suas necessidades nas calças. E se ela se sentir humilhada com alguém que a recriminou, ou chamando de suja, porca, fedorenta, olha o que você fez, já não falei que é no vaso. Ou ainda se os pais ou cuidadores gritam muito perto da criança, ela pode ficar assustada, se contraindo e desenvolvendo um traço de caráter chamado de masoquista, com grandes chances de desenvolver mecanismos de defesa, retendo todas as questões para si, podendo desenvolver problemas intestinais, toque, pressão alta, dificuldades para se expressar, entre outros distúrbios. Então, atenção, papai e mamãe, como falar com a criança. O quinto traço de caráter se forma na fase em que a menina é a princesinha do papai e o menino o príncipe da mamãe. Mas na hora de dormir, os pais vão juntos e separados dos filhos. Eles vão juntos dormir, os filhos vão em outro quarto. E para as crianças, elas podem entender como uma traição. E na cabeça das crianças, né? Elas é que deveriam ser escolhidas, entende? E esse assunto foi bastante estudado por Freud através do que ele chamou de complexo de Édipo. É importante ressaltar que esses traços também têm seus recursos e potencialidades, tá certo? O importante é a gente tentar manter o equilíbrio. Mas, sabendo disso, podemos ficar mais atentos, né, ao lidar com as crianças. Então, palavras do tipo de incentivo, de encorajamento, elogios, de acolhimento, alimento, atenção, são muito bem-vindas. E ter o cantinho para pensar ajuda muito também, 1 minuto para cada ano de vida da criança. Então, é importante também botar a criança lá para pensar.
E nunca brigar perto delas, não gritar, sacudir, xingar, falar coisas do tipo burro, que idiota, assim você não vai ser ninguém nunca, ou comparar com outras crianças. Isso é muito ruim para eles. E estar sempre atentos ao que elas falam, como se expressam, observar os desenhos, uma vez que dizem muito o que estão sentindo. Lembre-se que você é a referência da criança e tudo que você falar, fizer, a criança tenderá a te seguir, a repetir. E um outro assunto muito importante para quem quer ser pai e mãe é em relação à alimentação e suplementação. Você sabia que de 4 em 4 meses os homens têm seus espermatozoides renovados? Pois então, imagina se você, que já está pensando em ser pai, sabendo disso, vai logo procurar um bom médico, identificar quais são os seus níveis hormonais, de minerais, vitaminas e o quanto essa atitude pode contribuir para o bom desenvolvimento do seu filho. Já pensou nisso? Como está a qualidade do seu espermatozoide? Pense sobre isso. E a mãe? A mãe, é claro, a mãe é mais olhada, né? Você sabia que os níveis de vitamina D, de iodo, metilfolato, entre outros, são importantíssimos para o desenvolvimento do seu bebê? E que a maioria dos casos de depressão pós-parto, eles são causados por deficiência de minerais e vitaminas? Segundo o Dr. Coimbra, que ele é uma referência em tratamentos com doses elevadas de vitamina D, diz que a mãe com níveis de vitamina D acima de 50 nanogramas por ml geram crianças super inteligentes. Então, atenção, e tomar sol, obviamente, é a melhor fonte de vitamina D. Mas não é só a suplementação, é muito importante buscar alimentos orgânicos de época, frescos. Tem uma pesquisa feita com cordão umbilical, comparando uma mãe que consumia orgânicos e outra que não consumia alimentos comuns. E a mãe que consumia orgânicos, encontraram no cordão umbilical, eu não lembro ao certo, mas 10 tipos de químicos. Já na outra mãe, mais de 100 tipos, e isso é assustador. Então, busque um médico integrativo que vai cuidar da sua saúde como um todo, com antecedência de pelo menos 4 meses, antes de você engravidar. Isso seria ótimo. Se não der, comece o mais rápido que puder. E eu sei que não podemos controlar tudo, né? Mas podemos dar o nosso melhor para uma nova geração mais equilibrada, mais saudável e com menos desequilíbrios emocionais, como a gente tem hoje. Isso sim, isso é possível. Eu agradeço a quem assistiu esse vídeo até aqui. E se você achou essas informações úteis, se inscreva no canal, aperte o sininho para saber sempre que lançarmos vídeos curativos para você. E compartilhem, vamos dar a nossa contribuição para facilitar a vida de tantos pais e seus filhos para uma vida mais equilibrada. Um beijo e até o próximo vídeo.